Vamos ao momento de perguntas e respostas. Nós temos aqui recebido 3 perguntas que vamos dar preferência, depois em seguida estaremos respondendo perguntas já de pessoas que anteriormente fizeram tais perguntas, como está esse nosso consulente Orlando, da Praia Grande. Mas então vamos pela ordem aqui de recebimento neste dia. A pergunta de Rodrigo, ele fala sobre lei noética. E o pastor, o Rodrigo, citou estes versículos. Bom, essa pergunta aqui não temos condição de receber, porque não estamos entendendo a pergunta, mas vamos estudar o assunto para dar a resposta. NQI Mulher, ela pergunta o que é orar em vão. Orar em vão é a oração não respondida. Agora, geralmente por alguma ordem exposta na própria Bíblia. Então nós temos, por exemplo, na carta a Tiago, capítulo 4, a seguinte colocação a partir do versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Bom, aqui não é o caso da nossa consulente. Mas aqui no versículo 3 diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, uma pessoa que ouve muito dessa chamada teoria da prosperidade, e fica fazendo pedidos além de suas possibilidades de recebimento de salário, e fica pedindo mais para depois gastar em deleites, fazer até um tipo de desabafo perante outros, que comprei um carro zero, tenho uma casa de praia, etc., mostrando suas posses financeiras ou materiais, e com isso, então, prejudicando até pessoas que às vezes são de posses mais humildes e ficam questionando. Agora temos aqui o José Luiz. Quem pode ter a certeza da salvação? Queremos dizer para você, meu prezado ouvinte, José Luiz, que em João 5,39, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, recebe 3 bênçãos. Primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. Terceiro, passou da morte para a vida. Então, explicando esse trecho, nós dizemos que quando disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, então ele tem a vida eterna. A palavra tem é um verbo no presente, mostrando que já temos a vida eterna. Segundo, futuro, não entraremos em condenação. Terceiro, passamos da morte para a vida. Essa palavra morte e vida são figuradas na morte da pessoa para o mundo, para a sua forma antiga de viver, e estamos vivendo uma vida nova, como lemos em Efésios 2:1. Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Agora, nós encontramos mais ainda na carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos encontrar uma declaração que tem oportunidade
para este momento que recebemos essa pergunta. Diz assim, em 1 João, capítulo 3, o seguinte. Diz o texto bíblico assim. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, uma razão principal para a Bíblia ter sido escrita é para nos garantir esta vida eterna, esta salvação que é recebida no momento em que recebemos a Cristo como Salvador e Senhor. De modo que não é orgulho, não é soberba, não é vaidade, não estamos dizendo que a nossa religião é maior ou melhor do que outras, mas é uma verdade bíblica que precisamos conhecer e assim viver mais em segurança a favor da nossa salvação. Mas um texto que citamos ainda, que está em Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a seguinte palavra escrita pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim no capítulo 8, versículo 1: Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então está apontando que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E para concluir esta resposta, nós temos aqui em Atos 16, quando o carcereiro de Filipos, já em fase de suicídio, pegou a sua espada para matar-se, porque, como carcereiro, houve um terremoto, as portas das prisões se abriram, e ele sabia que seria justiçado, iria pagar na fuga dos prisioneiros. E ele pega a sua espada para fazer isto, e ouve então uma palavra do apóstolo Paulo, quando disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, naquela hora, ele disse, não te faças nenhum mal, ninguém fugiu. E crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quando o carcereiro perguntou, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? A resposta de Paulo, foi incontinente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E o texto conclui, tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Felicidade! O homem estava para se suicidar e agora recebe esta palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele creu, ele, sua família foram salvos. Então aí está. É preciso conhecer a Bíblia Sagrada para não ficarmos vagueando na dúvida. Porque algumas pessoas nos dizem, vocês são soberbos, são orgulhosos, dizem que têm salvação, que vão para o céu. Não é nosso essa declaração, não é nossa, é bíblica. Se eu creio na Bíblia como palavra de Deus, se eu creio que Jesus declarou céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar,
Por que eu vou duvidar de um livro que para mim é seguro? Aliás, pela própria Bíblia Sagrada, ela declara isso. Então, precisamos ler a Bíblia para nos tornar possuidores de uma certeza de salvação. E eu quero convidar você, meu prezado ouvinte, a fazer um estudo comigo com o título Fruto do Espírito, que traz estas colocações para os nossos irmãos que ainda não são pregadores, são ainda membros de igreja, para que eles tenham mais convicção da sua fé, porque a falta de conhecimento bíblico deixa a pessoa em dúvida. Uma pessoa contesta. Se uma pessoa não sabe ler os textos que citei aqui, vai ficar embaraçada e dizendo, eu não sei mesmo se temos salvação ou não. Então, é apenas uma palavra de conselho, de orientação, que fica a critério de cada pessoa, de per se, analisar e procurar um conhecimento maior da Bíblia Sagrada. Vamos responder a pergunta que nos foi formulada pelo Orlando. Foi isso, né? De Praia Grande. Ele quer saber sobre a igreja dos irmãos Eli, Caminhos Antigos. Diz que não é para dar mais o dízimo e cita Hebreus 7:5. Eu quero responder ao nosso irmão, que passe também a resposta para pessoas dessa igreja, o seguinte: ele citou um texto, Hebreus 7:5. Isolar um texto fora do contexto, perdoe-me, mas é um pretexto. Essa interpretação não tem qualquer apoio bíblico e que nega o dízimo está apenas se justificando porque fica com o valor do dízimo, talvez para si. Agora, para entender o texto isolado, que ele citou, Hebreus 7:5, é preciso primeiro que nós leiamos o contexto. O que é contexto? Contexto é a parte que vem antes e depois do texto, para fazermos uma análise do que realmente o escritor está falando. Então, esse texto de Hebreus 7:5 tem início no versículo 1 e fala de um acontecimento no Antigo Testamento sobre duas figuras, Abraão e Melquisedeque. Abraão, a figura dos que são filhos da fé. Está no livro de Romanos, no capítulo 4. Os que têm fé são filhos de Abraão. Não estamos falando da lei. E que Melquisedeque é um tipo da pessoa de Jesus Cristo, sumo sacerdote eternamente. Ora, se Jesus é o sumo sacerdote, ele não é um sacerdote da tribo de Judá, aliás, da tribo de Levi, porque os sacerdotes que cobravam o dízimo na lei, de acordo com o Levítico, essas pessoas, eles sofriam a situação de não terem trabalho, a não ser aquele do templo, e viviam, essa tribo de Levi não tinha nem lugar para plantar, viviam das ofertas dos dízimos que pagava o povo, que trabalhava e trazia para eles o sustento necessário. Agora, então, nós temos o Novo Testamento, que diz uma coisa diferente neste capítulo 7 de Hebreus, que vou passar a ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas vive para sempre. Considerai, pois, quão grande era este,
a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas daquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Pagou, e aqui certamente tornam dízimos de homens que morrem, e ali, porém, daquele que vive. Isto é, os sacerdotes da tribo de Levi, que recebiam dízimos para a sua manutenção, eram homens que viviam um certo tempo, morria, vinha o substituto, e assim uma sucessão de sumos sacerdotes ia ocorrendo. Agora, no caso de Jesus, ele não é sacerdote da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. E com isso não pertencia ao grupo de sumos sacerdotes da lei, mas era fora. Então, nós temos aqui que Jesus é sacerdócio de acordo com a Bíblia Sagrada, sacerdócio para sempre. Quer dizer, não há mudança no sacerdócio de Jesus. Muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica. Falando agora de Jesus, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então significa isso que Abraão, tipo do cristão, os que são da fé são filhos de Abraão. E nós também temos o apóstolo Paulo em Efésios 2, 8 e 9, dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós somos estas pessoas que aceitamos a Cristo pela fé, somos seus servos na figura de Abraão. E por outro lado, Jesus Cristo é a figura de Melquisedeque, rei de Salém, servo do Deus Altíssimo. E Jesus, no seu exercício sacerdotal, de acordo ainda com o livro de Hebreus, capítulo 7 e versículo 17, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós contribuímos voluntariamente com o nosso dízimo, porque a nossa situação é diferente daqueles que viviam sob a lei. Agora, nós temos ainda, no Novo Testamento, uma palavra de Jesus Cristo, que algumas pessoas interpretam diferentemente. Então, quero ler aqui 23 de Mateus, versículo 23 e 24, quando Jesus, falando dos líderes religiosos dos seus dias, ele empregava a seguinte linguagem, escute só: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que é que você entende, meu prezado ouvinte, essa declaração de Jesus? Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, os fariseus praticavam juízo,
a misericórdia e a fé. E desprezavam o mais, aliás, o menor, o mais sem motivação. Dar o dízimo do endro, do cominho, porque eram apenas sementes que serviam para condimento, valor ínfimo, como você pode conservar na ceia, mas Jesus dizendo, paga ou obedece a lei naquele que é de mais valor, mas não esqueça de fazer o que é mínimo. Então não omita isso. Faça o maior, mas não despreze o menor. E é o que nós fazemos aqui então. Pagamos o nosso dízimo, seguindo a orientação de Jesus. Não omitir o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Ganhamos bem, pagamos o dízimo bem. Ganhamos pouco, pagamos o dízimo pouco. É proporcional ao salário que ganhamos. Nós temos recebido aqui outras perguntas, mas vamos atender primeiro os que são de dia anterior. Por exemplo, nós temos aqui o Ferreira fazendo uma pergunta, segundo a qual ele diz assim, na Bíblia Shed, no livro de Isaías 6:3, a tradução diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele diz, a primeira pronúncia, ou a primeira vez que aparece a palavra santo, está grafado com letra maiúscula. E a segunda e a terceira, não. Por que as outras Bíblias não estão iguais? Eu quero dizer, então, ele diz assim, iguais. Igual e diferente dessa Bíblia Shed. Quero dizer ao nosso consulente que eu tenho essa Bíblia em casa, a Bíblia Shed, e fiz confronto com outra Bíblia. Então, não há nada de errado com essa Bíblia Shed, em estar grafado a primeira vez que aparece a palavra Senhor com letra maiúscula, isto é, o S grande, e as duas demais, santo e santo, com letra minúscula. Como justificar essa colocação? As regras de gramática da língua portuguesa estabelecem que substantivos comuns se gravam com letras minúsculas, com exceção da letra inicial. Terminou uma sentença, ponto final. O início de outra sentença, a primeira letra com letra maiúscula, mesmo se tratando de um substantivo comum. E a palavra santo em si, ela não tem outra significação senão ser um substantivo comum. Porque o que significa a palavra santo? A palavra santo significa ser separado. Uma pessoa, como disse Pedro, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Logo, não somos obrigados a agir com a palavra santo como agimos com palavras de pessoas. Nome próprio se escreve com letra maiúscula onde estiver, no meio, no começo da sentença, tudo é letra sempre maiúscula. Mas a palavra santo é um substantivo comum. Então não tem esse problema que o nosso consulente apontou. Está fora da ordem de gramática da língua portuguesa, como em outras línguas também, deve haver a mesma coisa. Essa pergunta chegou hoje. NQI, homem. O que o pastor acha da doutrina que ensina a orar em línguas em todo o tempo? Tem base bíblica ou não? Nossa resposta: não tem base bíblica para esta situação. Estamos nos baseando em 1 Coríntios, capítulo 14, que aponta o seguinte, e eu vou ler o texto que fala, que é o versículo 23 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas,
e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Então isso não tem base bíblica. Orar em línguas todos ao mesmo tempo. Agora, continuando, a ordem bíblica de Paulo, que escreveu aos Coríntios como proceder com os dons espirituais, diz assim, versículo 27, se alguém falar em língua desconhecida ou língua estranha, como se costuma dizer, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então é a ordem bíblica que nós estamos aqui seguindo. De modo que respondemos essa pergunta da forma que a Bíblia ensina. Temos aqui outra pergunta do Luiz. Ele faz a seguinte pergunta: o pecado de adultério é pecado para a morte ou não? Leva para o inferno ou qualquer pecado pode levar para o inferno? Como, por exemplo, um irmão que não gosta de outro que trata com indiferença. É pecado ir para o inferno? Queremos dizer ao nosso consulente que aqui tem várias situações que precisam ser explicadas. Primeiro, o pecado de adultério é para a morte? É um pecado que leva à morte. Pode haver arrependimento da pessoa. No caso de arrependimento, então a situação é dirimida, quer dizer, Deus perdoa. Se ele cometeu pecado para a morte, fizer confissão e viver dali para frente, como diz o texto bíblico. Quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança a misericórdia. Mas quem as encobre nunca prosperará. Então, se a pessoa vive uma vida normal, praticando pecado de adultério, ela é uma candidata para o inferno. Exatamente. Agora, leva para o inferno ou qualquer pecado pode levar a pessoa para o inferno. Não é qualquer pecado. E quero dizer mais o que já tenho dito. Não há pecado, a não ser a exceção, que diz o texto bíblico, blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão de jeito nenhum. Agora, uma pessoa que peca, nós temos a promessa que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa pessoa pede perdão a Deus, abandona a prática e vive uma vida de modo que agrade a Deus. Se persistir nesse vai e vem, peca para um pouco de tempo, depois retorna, essa pessoa não se arrependeu definitivamente. Então, essa pessoa Deus não perdoa. Quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança a misericórdia. Quem as encobre, nunca prosperará. Agora, e por fim, um irmão não gosta do outro. Ora, a Bíblia, no capítulo 15 de Mateus, recomenda para que haja harmonia. Se uma pessoa, então, tem esse problema, deve procurar, veja bem, quem deve procurar? A pessoa ofendida. Mas não é a pessoa que ofende? Não, a Bíblia declara que a pessoa ofendida vai procurar a pessoa que ofendeu, procurando fazer pazes com ele. Se ele se arrepender do pecado que fez, pedir perdão à pessoa, que embora seja ela vítima, mas ela foi fazer este perdido, se a pessoa
perdoar, então diz a Bíblia, ganhaste o teu irmão. Mas se não perdoar, se ele for membro da igreja, como aqui é o exemplo, ele vai ser levado caso à Bíblia Sagrada, vai ser levado à direção da igreja. Porque não pode dois irmãos viverem em desavença. Está no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então aí está, se não perdoar, fala a igreja. Se ele não quiser atender a igreja, daquele tipo durão, então considera-o fora da igreja, como publicano. Quer dizer, deixa fora, não fica mais na igreja, porque está vivendo dentro de um endurecimento de coração que não é próprio para um cristão que serve a Deus.